TVC 16. Aqui você se vê. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Hoje levando uma mensagem muito especial para a sua casa, para a sua família, para a sua mamãe, porque se aproxima o Dia das Mães. E não é por acaso, porque neste ano nós teremos, além do Dia das Mães, que vai ter representado aqui, vamos ter umas poesias, uns textos para ler a respeito do Dia das Mães, mas também nós temos uma outra data importante, nós vamos citar além do Dia das Mães, que é o 13 de maio. Então começamos o programa hoje sempre lembrando o princípio que nós adotamos, jamais atacarmos outras religiões. E por que diz isso a doutrina espírita? Porque a doutrina espírita ela é universalista. Então ela não diz que é a única que vai salvar a gente, claro que não. É uma infantilidade em pleno século XXI achar isso. Na realidade, o que salva o homem no sentido da sobrevivência, estando bem após o desencarne ou após a morte, como quiser desejar, é exatamente o que nós plantamos durante a vida. Jesus nos disse isso, isto que tu semeias, isto também ceifarás. Então, evidentemente, nós vamos colher aquilo que nós tivermos plantado. Para tanto, a doutrina espírita nos indica que nós temos que nos transformar em homens de bem, em pessoas que plantem o bem para colher depois. Ou seja, especificamente, existe até perguntas que respondem, por exemplo, a pergunta, por exemplo, 982 de O Livro dos Espíritos, 975 também, pergunta 642. Então, são perguntas que dizem que a gente tem que se transformar em homem de bem. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazendo a caridade e aprendendo a perdoar os nossos irmãos, que é o que se pede. Jesus nos pede no Pai Nosso. Então, assim começamos o nosso programa de hoje, com a pretensão de fazer alguma homenagem, por pequena que seja, para as nossas mães. Como está, Vecmília? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E o senhor, como é que está? Tudo bem, com a graça de Deus. Um friozinho já chegando. Essa noite não foi fácil, não. O inverno já se manifestou, mas está tudo bem. Foi muita chuva, né? Chuva forte. Exatamente, mas que bom. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras ao vivo, reprises às quintas-feiras às 17 horas, aos sábados às 18 horas e às terças-feiras às 17 horas. Lembrando que aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. enfoquegeralpetrópolis@gmail.com e pode ser visto também através do Facebook. Só digitar lá em cima, tudo junto, ok? O que eu vou dizer, TV Cidade de Petrópolis. E também pode ser visto pela internet, www.tvc16.com. Então, eu peço a sua gentileza, seu Gama, de nós lermos então a mensagem, tá certo? Como de hábito, o programa Enfoque Espírita é aberto sempre com uma mensagem. A mensagem de hoje, obviamente, mês de maio, Dia das Mães, 13 de maio, também quando Nossa Senhora se manifestou. Então vamos fazer uma pequena exceção, mudando apenas essa característica. Vamos lá, Vecmília, perfeito. Por favor. Do livro Maria, Mãe de Jesus, de Francisco Xavier, de Ivone Pereira e de Edson Carneiro, ok? Então vamos lá. O título, Em Louvor das Mães. O lar é a célula viva do organismo social e a mulher, dentro dele, é a força essencial que rege a própria vida. Se a criança é o futuro, no coração das mães repousa a sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir. O homem é o pensamento. A mulher é o ideal. O homem é a oficina, a mulher, o santuário. O homem realiza, a mulher inspira.
Compreender a gloriosa missão da alma feminina no soerguimento da terra é apostolado fundamental do cristianismo renascente em nossa doutrina consoladora. Auxiliar, assim, o espírito materno no desempenho de sua tarefa sublime constitui obrigação primária de todos nós que abraçamos nos centros espíritas novos lares de idealismo superior e que buscamos, na Boa Nova do Divino Mestre, a orientação maternal para a renovação de nossos destinos. Nesse sentido, se nos cabe reconhecer no homem o condutor da civilização e o mordomo dos patrimônios materiais na gleba planetária, não podemos esquecer que, na mulher, devemos identificar o anjo da esperança, ternura e amor a descer para ajudar, erguer e salvar, nos salvar dos despenhadeiros da sombra, oferecendo-nos no campo abençoado da luta regenerativa novos tabernáculos de serviço e purificação. Glorifiquemos desse modo o ministério santificado da maternidade na terra, recordando que o Todo Misericordioso, quando se dignou enviar ao mundo o seu mais sublime legado para o aperfeiçoamento e a elevação dos homens, chamou um coração de mulher. Em Maria Santíssima e através das suas mãos devotadas à humildade e ao bem, à renunciação e ao sacrifício, materializou para nós o coração divino de nosso Senhor Jesus Cristo, a luz de todos os séculos e o alvo de redenção da humanidade inteira. Emmanuel. Nós vimos a beleza disso aí, considerando também, impressionante, eu meditava enquanto ele lia aqui, na realidade, Deus, ao fazer a mãe, teve que caprichar, porque a mãe é que vai fazer a parte moral da criança, porque o pai não está tão presente como normalmente está a mãe, né? Então, a mãe está sempre ali presente e ela cabe ensinar a parte moral. Por isso que a mãe será realizada se efetivamente os seus filhos se transformarem em homens de bem. Claro que haverão exceções, existirão exceções, paciência, a vida é assim mesmo. Porém, o importante é que nós vemos que antes de que realmente o Cristo nascesse, o que nós tivemos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. É isso? Perfeito. Então nós vemos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, sim, ainda se completa. Por quê? Antes que o mundo conhecesse, a mulher, com todo respeito aí, Nossa Senhora, já havia tido contato que estaria gestando, portanto, aquele que viria a ser nosso Senhor Jesus Cristo. Só espíritos superiores podem receber também no seu seio também espíritos grandiosos. Perfeito. E certamente Maria foi muito bem preparada para poder receber nosso Senhor Jesus Cristo, embora ele tendo vindo para nos mostrar que ele nasceu em local muito pobre, para que a gente não pensasse que ele vinha na forma como os conquistadores vieram, não. Ele vinha para conquistar e veio para conquistar o nosso coração. Perfeito. Veio para trazer para nós o sentimento do amor, do carinho, da fraternidade. E dá para pensar, imaginar numa data bonita, como no Dia das Mães, Maria grávida, esperando o nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que era uma situação excepcional, mesmo para o povo judeu, prometida há tanto tempo, e ela tinha sido aquela mãe, quanta expectativa, quanta responsabilidade, Perfeito. né? Até para revelar aquela situação também ao marido e esperar naquela dificuldade que enfrentaram no nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, parabéns a todas as mães. Eu faço questão de fazer, é claro,
a lembrança de minha mãe já no mundo espiritual e já se manifestou ajudando-nos lá na Dona Célia do Carmo Ferreira da Silva, no Rio de Janeiro, médium extraordinário que fisicamente não está mais conosco, que minha mãe receba, como também minha sogra, que viveu muito perto de mim até o falecimento, que receba a nossa mensagem de amor, de carinho, de paz e que prometemos honrá-las, se Deus assim o permitir. Então, pessoal, pegando o gancho do seu Gama, quero cumprimentar minha mãe, Marta Maria Kreischer Miller, que amanhã está fazendo aniversário. 92 anos de vida, de ajuda, de compreensão. Vai aí o meu abraço sincero e amigo a ti, por ter, junto com meu pai, no plano espiritual, me receber como filho. Que Jesus sempre lhe abençoe. Vamos continuar, seu Gama? Vamos continuar, apesar da sua emoção. É bom, né? Como se pode fazer alguma coisa de bom sem emoção? Isso. Emoção é porque nós somos humanos, é porque aprendemos um ensinamento que quem nos dá é a mamãe. O amor, né? Mas ainda vamos falar mais alguma coisa sobre isso no programa de hoje. Então, pessoal, nós estamos exatamente estudando o Livro dos Espíritos e estamos na segunda parte, que é dividida em 11 capítulos. Estamos no 9º capítulo. E o título geral é Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E hoje o estudo é o título Das Ocupações e Missões dos Espíritos. Muito bem. Vamos à primeira pergunta. Que fazem os desencarnados no mundo espiritual, seu Gama? Olha, evidentemente, é racional logo colocar o seguinte: existem encarnados em todos os graus que nós possamos imaginar. Jesus foi claro ao dizer: meu pai trabalha e eu também trabalho. Ora, a criação não parou, como muita gente pensa, pelo contrário. Deus continua criando. Então, há espíritos em todas as categorias. Evidentemente, há espíritos, muitas luzes, já angélicos, e que ajudam ou trabalham para o Criador, não só no planeta Terra, mas também fora deste planeta, em outros universos, talvez, pelo menos em outras galáxias. É perfeitamente possível. Então, cada um deles terá uma atividade específica, quando ainda em nosso estágio físico, ainda na Terra. Então, nós temos espíritos ainda muito atrasados, que nada fazem, e existem espíritos já mais adiantados, que fazem alguma coisa de bom e alguma coisa de material. Então, os espíritos trabalham sim. Quando não trabalham, é porque ainda não chegaram a esse estágio. Isso demora um pouco, né? Porque logo após nas primeiras encarnações, o trabalho é só para subsistência. Certo. Depois, então, é que se vai para criar alguma coisa. Perfeito. Então, os espíritos, eles ajudam os próximos também e recebem, com o passar do tempo, missões específicas que pretendem sempre cumprir. Às vezes cumprem, às vezes não cumprem. É normal, é humano, é assim, né? Mas, de qualquer forma, à medida que vai estudando, mesmo no mundo espiritual, quando já tem um mínimo de compreensão, ele procura estudar a situação dele, porque muitos nem sabem que voltarão a reencarnar. Isto. Porque desencarnaram, não sabiam disso, não tiveram ainda chance, nem oportunidade, nem condições para aprender, então ainda, de certa forma, se arrastam esperando crescer mais. Tá? Perfeito, perfeitíssimo. Todos os desencarnados estão sempre ocupados? Nada é imposto, tá? Porque esse é um dado impressionante. Quando a gente desencarna, são tantas formas que nós podemos estar, que é claro, é evidente que existem em todas as situações. Então, tem espíritos que trabalham, outros não trabalham. Dependendo do nosso grau de evolução, ou nós estamos terra a terra, ou um pouco mais evoluído, ou bastante evoluído no plano espiritual. Mais ou menos, a gente sempre faz essa comparação, que é tão infantil, mas por ser infantil o pessoal entende, como a gente fazia na minha época,
na época do Vec Miller também, com toda certeza, que se soltava muito balão, hoje proibido, mas naquela época se via que se soltava um balão, ele de repente não subia, não partia do chão, tinha que mudar uma opção de coisa dentro dele, fazer a bucha de novo, lembra disso, Vec Miller? Aí depois então ele passava a subir, outros já subiam direto e até uma certa altura e começava a caminhar levado pelo vento e depois voltavam à terra, né? Claro. E outros que sumiam no meio das nuvens. Isso dá uma ideia de que a nossa evolução é da mesma maneira. Em cada encarnação, a gente vai se depurando um pouquinho. Um dado importante, o espírito não regride. Ele vem para passar por provas e expiações, mas nada é imposto. Sim. Ele pode passar e ser bem sucedido ou não ser. Imposto a ele só vai ser numa fase mais adiante, onde ele já tem um certo conhecimento. Então aí sim, é imposto para ele ultrapassar aquilo como prova. Se ultrapassar, ótimo. Se não ultrapassar, o que vai acontecer? Ele volta vai repetir. novamente. Exatamente, Tá? perfeito. É esse o princípio. Muito bem. Neste caso aqui, desta pergunta, seu Gama, dos desencarnados, especificamente a gente vê nos livros de Chico, André Luiz falando exatamente quando ele chega ao nosso lar, ele diz logo, eu fui médico na Terra, eu quero trabalhar. Olha só a expressão, eu quero trabalhar. Ele falou assim, mas no momento ainda não. Por quê? Você tem que aprender como se pratica o trabalho aqui em cima. Porque é muito diferente do lá de baixo. Você aprendeu lá embaixo, muito bem. Você já tem um certo conhecimento, muito bem. Mas aqui em cima, e aí vem uma coisa maravilhosa. Foi dado a ele, por uma certa indução, ele foi levado até uma câmara de regeneração e tinha uma senhora, me parece que Dona Narcisa. E ali aqueles espíritos desencarnados, ela pega uma bandeja e vai ajudar. Ele vê que ela está sobrecarregada. E o que André Luiz faz? Um gesto maravilhoso. Ele também pega uma bandeja e vai ajudá-la. Ele vira não um médico da Terra, mas um auxiliar do um simples enfermeiro. Isso é maravilhoso. Na realidade, permita-me, desculpem. Na realidade, André Luiz já tinha ficado 8 anos no mundo espiritual. Exato. Porque ele ignorava totalmente que a vida continua. Então, chegar lá, é claro, o espírito sente fome, sente sede, porque há uma forma de se alimentar. O que você se alimenta, meu irmão? É com frutas? É com cereais? Tudo bem, alimenta o que você quiser, porque dali o organismo vai tirar as energias que ele precisa para viver. O espírito, vivendo numa outra etapa, ele já se alimenta direto das energias. Mas até ele captar esse fato, logo depois que desencarna, ele passa fome mesmo, ele passa dificuldade, né? Mas quando ele já tem um mínimo de mérito, é imediatamente atendido pelos seus anteriores, pelos seus antepassados, ou por seus amigos, ou pelo seu próprio mérito. E aí, então, ele já tem uma outra situação. Portanto, lá não tem necessidade de plantar o alimento para depois colher. Pode plantá-lo também, mas não é o caso. O caso lá é especificamente, você já se absorve daquela substância, mesmo que nós nos alimentamos. Perfeito. Então, isso só acontece porque o espírito tem que evoluir. Para isso foi criado. Então, no princípio, André Luiz ficou tanto tempo até que ele apelou para aquilo que realmente é um sofrimento terrível. Ou seja, ele estava sem trabalho. Precisava trabalhar. Já imaginou, depois que o espírito sente aquilo tudo e vê o que acontece em volta dele, e não tem o que fazer o dia inteiro, a mente girando sempre em cima da mesma coisa, é um suplício. Mas depois, então, que passa essa fase, aí o trabalho é altamente gratificante. Aí do trabalho vem o estudo, vem tudo junto. Tá? Exatamente. Existem desencarnados que ficam ociosos, nada fazem, ficando ociosos? Sim, quando eles são muito primitivos, eles ficam ociosos mesmo, mas eles estão ao nosso lado. Certo. Por exemplo, para citar um exemplo, Chico Xavier, quando começou a vida dele como médico, as primeiras vezes que ele, lá em Pedro Leopoldão, Centro Espírita, então, naquele momento que ele estava lá,
já sozinho, digamos, nos primeiros contatos com o centro, não tinha ninguém aquele dia. Então ele resolveu parar. Pegou o livro e ia saindo quando Emmanuel, o guia dele, que ele conversava habitualmente há muito tempo, e disse para ele, ué, onde você vai? Ele disse, bem, não tem ninguém aqui, por que eu vou pregar o Evangelho? Aí Emmanuel colocou a mão na testa dele e disse, então preste atenção. Aumentou a sensibilidade mediúnica do Chico, imediatamente o Chico viu que aquilo estava lotado de espíritos desencarnados. Aí aquele homem, aquele moço começando a vida, Chico Xavier, era visto todos os dias, passavam as pessoas e diziam, aquele senhor não deve estar bem, porque ele prega o dia inteiro aí e não tem ninguém assistindo, não, tinha uma multidão, o Chico sabia, então ele pregava. Acontece mesmo hoje em dia nos centros espíritas, a pessoa está pregando, tem que ter responsabilidade, porque o local está cheio de espíritos que querem aprender. E o grande suplício seria realmente ficar à toa, né? Com a memória repetindo fases uma atrás das outras. Perfeito, perfeito. Existem espíritos que ficam ligados com os trabalhos e ou tarefas que executamos? Que fazem então? Tem fome? Sim, da fome nós já falamos, né? Como eles se alimentam. Mas é claro que eles fazem primeiro se situar no mundo espiritual, desencarnaram. Fica difícil então para nós explicar, porque aí todo um livro Nosso Lar demonstra exatamente o que acontece após a morte. Repetimos, esse livro chamado Nosso Lar e a série de livros que vem depois dele, da série chamada Nosso Lar, tem como subtítulo A Vida no Mundo Espiritual. Então ali nós temos 13 volumes para dizer que vida é essa. O que eu posso dizer é o seguinte, começa a gente reconhecendo que desencarnou, é um período. Depois então vai caminhando sucessivamente até chegarmos àquela condição que já dominamos aquilo tudo, exceto nossa imperfeição ainda. E aí por isso é que a gente reencarna muitas vezes. Então é um processo de evolução. Não sei se foi efetivamente claro, mas de qualquer forma temos que fazer o primeiro intervalo. Nós voltaremos em 1 minuto e aí qualquer coisa eu converso aqui com o Vecmilha e a gente aprofunda o conceito. Até já. É só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita, hoje com as perguntas bem claras, falando o que acontece quando nós desencarnamos. Perfeito. Então, qual, em média, a situação dos espíritos logo após a desencarnação? Primeiro falamos, e precisamos dizer, de morte e desencarnação. Morte é quando o corpo físico não resiste mais. Ele chegou a um ponto que não é capaz de sustentar a vida. Então, há a morte. Porém, a desencarnação, o espírito que está fundamente
entranhado no corpo físico, se podemos usar essa expressão. Então, aos poucos, ele vai deixando, ou seja, são os desatados os laços que começam pelos pés, vão até a cabeça, e lá, então o espírito, normalmente, antes do sepultamento, ele sai do corpo. A primeira coisa, então, importante é onde estou, como é que eu estou. E logo em seguida, ele percebe que ele vê o corpo dele, mas ele se afasta logo dali, que aquela imagem o perturba, ele não sabe o que é, ele procura ajuda. Normalmente os parentes e os amigos ou espíritos já se aproximam dele para mostrar então que ele agora está desencarnado, mas tem que ir com calma, porque se ele não estiver preparado para isso, ele então sai correndo porque viu um espírito, embora ele também seja um espírito. Isso. Às vezes a pessoa tem medo. Então tudo isso é explicado na série chamada André Luiz, ditado, portanto, pelo espírito André Luiz, e essa série tem 3 volumes, e nesses 3 volumes é mostrado, então, com o título A Vida no Mundo Espiritual. Aí de tudo vai acontecer, os desencarnados já com mais evolução, ou ainda, digamos assim, com pouca evolução, ou sem nenhuma evolução, começando ainda na evolução. Aí, claro, primeiro ele vai sentir fome, sede, mas vai ser ajudado, vai ser adormecido até que o desespero daquelas pessoas que ficaram na Terra também diminui. E ele então já está em paz para pensar. Em seguida ele começa a ver coisas estranhas, ele é então atendido e então ele reconhece que está, continua vivo, e aí começa então todo um aprendizado. E aí existem também essas repercussões magnéticas que vão acontecendo durante, às vezes, anos, para que ele encontre a paz de obter um trabalho, porque ficar à toa no mundo espiritual é horrível, é um suplício. Com certeza. Então, os desencarnados costumam misturar-se com os nossos prazeres e com o trabalho que estivermos executando? Costumam sim, né? Então são os chamados espíritos terra a terra, aqueles que ficaram no mesmo nível dos encarnados. Como não podem nos prejudicar diretamente, só através da tentação, vamos dizer assim, pelo pensamento ruim que eles expelem, mas em função disso aí, eles vivem em volta daquilo que faz. Se ele era, por exemplo, uma pessoa que gostava de acompanhar músicas, etc., ele vai procurar esse ambiente, vai sentir necessidade, mas outros espíritos, geralmente da família, ou conhecidos, ou admiradores, se aproximam e começam a trocar ideia com ele, até que ele adormece. Depois que adormeceu e que ele então desperta na condição de espírito, aí é um longo aprendizado. Então ninguém vai para o inferno, ninguém vai para o céu instantaneamente, mas não vai mesmo. E nem vai nunca, porque essa ideia de inferno, o espiritismo, evidentemente, não ensina, porque Jesus também não ensinou, mas um local de muito sofrimento, sim. Esses locais existem, criados pela própria mente dele. Ele é que é julgado naquele lugar, pelo remorso do que ele fez quando ainda estava encarnado, ou mesmo agora depois de desencarnado, que continua atuando, pode atuar para o bem ou para o mal. Mas aquilo fica como vivo na consciência dele. São os erros que ele ainda precisa resgatar. Até que através da prece, do pedido de arrependimento, de perdão, pedindo o trabalho, as coisas começam a se modificar, ele recebe assistência. Você não pode dar assistência a quem não quer ser assistido, não quer proximidade. E aí você pode ficar assim, o espírito pode ficar por décadas ou por horas. Pode ficar talvez por milênios até se ele não voltar atrás. Há casos, citados nessa mesma série de André Luiz, de espíritos que estavam lá, como Gregório, não é isso? Há mais de 700 anos perseguindo, dominando setores muito tristes do mundo espiritual. É bom lembrar, porém, que esses espíritos estão assim porque ainda eles não se modificaram. Tá? Eles são eternos, mas no meio de muito sofrimento, até que eles se modifiquem. Então peço ajuda e imediatamente Deus ajuda, por intermédio de outros espíritos. Exatamente, perfeito. Quanto tempo demora para que um desencarnado ocupe uma missão, como a de um guia espiritual? Pode passar muito tempo, mas cada missão
vai depender do que o nosso tutelado vai fazer. Se for simplesmente acompanhar um espírito ainda mediano, tá? Então esse espírito não precisará de muita luz para acompanhá-lo e orientá-lo todas as vezes que é necessário. Porque o que acontece? Vamos chamar de anjo da guarda, porque assim o povo conhece melhor. Então o nosso anjo da guarda, ele não vai ficar nos vigiando ali de asas abertas, porque ele não tem asa, né? Mas vai ficar ali olhando o que a gente está fazendo. Não, ele vai nos ajudar, mesmo ficando à distância, quando nós conectarmos com ele pelo pensamento ou pela oração. Aí ele vem para nos dar ajuda. Assim mesmo, essa ajuda é através da intuição. Ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Exatamente. O que nós queremos será feito como que desejarmos, tá? O que está implantado em nosso pensamento, em nosso coração, se vamos fazer o bem ou o mal, qualquer que seja a atitude. Então, um médico, como foi André Luiz, depois desencarnado, passou a ser uma pessoa com a menor ocupação possível no mundo espiritual. Desde que fosse para levar apenas água ou pegar uma toalha, algo parecido, mas algo bem simples, porque ele já recebeu a resposta que no mundo espiritual a coisa é diferente daqui. Né? Perfeito. Só os desencarnados e espiritualmente elevados podem ter missões relevantes? É claro que são missões relevantes, ele precisa estar bem preparado, porque é necessário que o professor saiba mais do que o aluno, é fundamental. Então, também, nesse caso, o espírito que está sendo orientado, se ele tem uma missão, ele precisa de um espírito mais elevado que possa auxiliá-lo naquilo. Ou seja, intuindo-o para que ele tome a decisão certa, mas a decisão é dele. Sugerindo, através do sono, ou encontrando durante a hora que ele está relaxado, fora do corpo, embora esteja encarnado, o espírito sai do corpo, então ele tem contato e recebe as instruções. Mas olha, todas essas instruções do espírito que está como missionário nos ajudando, essas instruções entram para nós, no corpo físico, pelos cinco sentidos. Não sendo pelos 5 sentidos, não chega até ele. Então, ele, ao acordar, ele tem uma intuição de algo, mas exatamente o que ele tem que fazer depende dele. Tá? Então, aí ele recebe os primeiros conselhos, vai modificar ou não. Se ele aceita, maiores ajudas virão, aí vai depender do esforço de cada um. Né? Então, se ele é supostamente um médico desencarnado, como era André Luiz, por isso escolhi médico, então, evidentemente, ele sabia o que se passava com ele. Né? Mas, na condição de desencarnado, aquilo não ajudava nada a ele. Tanto que, ao que ele foi ficando curado, foi de uma forma surpreendente, que nem ele esperava. Né? Numa cirurgia, se é que podemos dizer, essencialmente magnética, que por momentos, rapidamente, ele ficou curado. Exato. Maravilha. Nós vamos para o lado de lá, é para nós trabalharmos para a nossa evolução. Vamos lá. Qual a missão dos espíritos encarnados? Pois é, a missão do encarnado ou desencarnado é sempre para o bem. Tá? Então, o que acontece? O espírito encarnado ele tem uma missão. Vamos citar 2 exemplos, bem claro, até oportuno no dia de hoje. Pergunta 582 do Livro dos Espíritos. Dá uma olhadinha, por favor. Olha só como fica claro. Vamos lá. Pergunta: pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. A 208 que você está? Não, 582. Então vai na 208. 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho
depois do nascimento deste... E a resposta? Exatamente. Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão. Veja bem, missão. Em 2 pontos da doutrina apontado é uma missão. Tá? Então, essa missão é muito importante ela ser cumprida. Tanto é que aparecem outras perguntas também e outras respostas de O Livro dos Espíritos. Isso, portanto, funciona claramente para que nós saibamos o seguinte: papai e mamãe têm missão. Ora, nós estamos falando aqui da Semana do Dia das Mães. É missão das mães criar o filho, acompanhar a educação, principalmente a educação moral. A educação intelectual também, mas a educação moral. Isso é fundamental. De tal forma que, então, ficamos claros, é missão do encarnado. Agora, existem outras missões específicas. Reparemos uma coisa. Um espírito encarna e ele se dedica, por exemplo, a multiplicar o alimento, para melhorar o alimento, né, na face da Terra, ou para desenvolver alguma coisa. Madame Curie e seu marido, que vieram para trabalhar, foram descobrir o quê? A radiação, os raios. E eles, trabalhando naquilo, fizeram uma evolução extraordinária para a humanidade, que permitiu milhões de curas em todo o mundo, não é verdade isso? Exatamente. Mas olha, gente, para isso eles tiveram que fazer o quê? Se sacrificar, ficaram perto e morreram cheios de cânceres levados, porque o tempo todo eles não sabiam que a radiação era tão perigosa. Mas são missões, são espíritos que saíram dali iluminados. Pode, na face da Terra, não se lhe dar o valor que eles merecem. Mas no plano espiritual, quando despertaram, deram a vida por aquilo. Mas também aquele homem que, às vezes, até numa guerra, está defendendo o que é certo, o que é correto, obedecendo ordem, e ele desencarna, gente, ele está tentando defender a sua pátria, a sua família, porque foi obrigado a isso. Então, também é uma missão que ele está cumprindo, uma tarefa que ele está cumprindo. O médico vai ali durante a guerra para tratar as feridas, é uma missão importantíssima dele, tá? Com certeza. Então, são missões, existem missões em todos os sentidos. Às vezes até aquela pessoa que se encarrega de tirar o lixo de uma cidade, né, está cumprindo uma missão dentro do estágio que lhe é peculiar. Perfeito, muito. Tá? Estágio de evolução espiritual, não é evolução material. Perfeito. Existem espíritos que têm missões diversas e muito importantes. Eles lutam para cumpri-las encarnados ou desencarnados? Encarnados, desencarnados, e a gente continua vinculando aquilo durante séculos. Por quê? É o papai e a mamãe que formam famílias, né? Nós não desencarnamos e encarnamos por acaso. Nós encarnamos com espíritos que nos são familiares, perfeito, com os quais temos compromisso. Não tem nenhum sentido, já falamos aqui outras vezes isso, de eu sair do corpo físico, já que fisicamente eu desconheço totalmente a China, nunca estive lá, para eu fazer uma missão na China. Pode até acontecer, mas o normal será eu reencarnar em divindade, que eu reconheço que sou, então, reencarnado, estar com espíritos afins que eu vou recebê-los, tentando evangelizá-los, mas ao mesmo tempo aprendendo como é difícil essa tarefa. Mas faz parte da vida. É uma missão simples, educar 2 ou 3, 4, 5, 6 espíritos, ou outros mais que estejam em volta de mim. Missão santificante, por exemplo, é do professor, que eleva tantas pessoas, tá? Perfeito. Mas cada um no estágio espiritual que lhe é próprio. Pode durar uma vida, vai para o plano espiritual e retorna outra vida, a mesma coisa. Nós vemos, por exemplo, um contato íntimo, se podemos dizer assim, no sentido espiritual, entre Chico Xavier e Emmanuel, que vêm juntos ao longo do tempo rolando, traduzindo experiências próximas uma com as outras, e agora principalmente em relação à doutrina espírita, né? Perfeito. Lembrando exatamente que no livro Há 2000 anos, Chico, naquela época, era uma moça, não é? E Emmanuel era um senador romano, Públio Lentulus,
E voltou reencarnado como? Depois, em 1850... Não, peraí, lá mesmo, lá perto. Voltou como escravo? O escravo Nestório. 50 anos depois. 50 anos depois. Olha como a coisa muda, porque o importante é a nossa evolução espiritual. O senador romano voltou como escravo. O Nestório. Mas naquela época, o Chico, com outro nome, também já estava ali naquele contexto. Então a gente vê que a evolução é demorada, é longa, só depende de nós, mas não dá saltos. Nossa, que maravilha isso. Olha. Mas ninguém é condenado eternamente. Deus é misericordioso sempre. Tá? Uhum. Então vamos lá, diga lá mais. Tá certo. Na Terra, entre os encarnados, há pessoas absolutamente ociosas que não querem evoluir. Serão castigados por tomarem tal iniciativa, isto é, de nada fazer? Olha, poderão ficar assim por séculos. Sempre sofrem, não têm tudo que querem, não podem, mas vivem aquela vida. Ninguém vai se mexer, porém vai chegar um ponto em que ele está impedindo pessoas que têm compromissos morais com ele, ou que simplesmente atende a pedido de terceiros, e aí vão reencarnar próximos. Então, nessa oportunidade, eles reencarnarão próximos em família, daí a importância da família no plano espiritual, para então conseguir caminhar. Portanto, nós não estamos sozinhos. Pai e filho, ou pai e o papai e mamãe. Isso. E os filhos têm um grande compromisso entre si. Normalmente, pai e mãe já têm entre si, e quando entram os filhos também. Uhum. Por isso a importância da família no plano espiritual. Só que esse trabalho demora um pouco de explicar, e nós temos que fazer mais um intervalo. Mas voltaremos em 1 minuto. Até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Enfoque Espírita, hoje narrando exatamente o que acontece após a morte, numa data tão importante. Por que importante? O programa, afinal de contas, vai ter suas reprises. Mas porque estamos próximos ao Dia das Mães. O Dia das Mães, isso. Também o dia 13, que é de aparição de Nossa Senhora em Fátima. Não? Então, são datas importantes, nós consideramos assim. Vamos lá, vamos caminhar para ver se conseguimos chegar ao final. Ok. Existem missões dos espíritos encarnados que sabemos são difíceis de cumprir. Foram predestinados para cumprirem missão tão difícil? Sim, as missões são escolhidas de acordo com as possibilidades daquele que vai cumprir a missão e também de acordo com aquele que vai receber a atenção dele. Vamos dar um exemplo. Olha, e já citamos aqui no programa anteriormente, veja só, Chico no seu labor mediúnico, recebendo, de repente aparece Emmanuel para ele e diz, olha, eu vou ter que me retirar. Há um espírito muito amigo, uma situação muito difícil, precisa que eu atenda e me apelou para mim. Então eu vou, parece que é para a Grécia antiga, e ele se recuou para lá e foi então tratar naquele momento daquele espírito.
Mas ele disse para o Chico, você não vai ficar só, vai ficar com você um espírito de nome Natanael. Natanael, isso. Então você terá com ele. Chico viveu alguns dias, não se sabe se semanas, com esse espírito Natanael orientando a ele. Depois, quando o outro voltou, alguma coisa confidenciou com o Chico, mas ficou entre ele e o Chico, porque não havia motivo para escrever aquilo. Perfeito, tá? perfeito. Então nós realmente estamos no estágio espiritual que ele é próprio. Nossos instrutores também. Só vamos fazer o que pudermos fazer. Exato. Deus não dá carga que nós não possamos suportar. Não dá. Agora, nós é que normalmente facilitamos, porque dificultamos as coisas. As tentações do mundo material são muito grandes. Para a gente recusar isso de uma vez, é preciso que, através do sofrimento, a gente tenha alicerçado a nossa força para vencer. Senão, a gente vai ficar agarrado mesmo, Vec Miller. Perfeito. Mas tem um outro lado também positivo, né, seu Gama? Vamos supor que você tem uma determinada situação que você tem que fazer quando encarnado. E você fizer além. Claro que isso vai constar, entre aspas, uma situação mais favorável quando retornarmos ao mundo espiritual. Claro, São Paulo veio com uma missão praticamente material. Material, é uma exato. pessoa importante. Era Saulo, né? Que Saulo é de tão Tarso. importantíssimo. Porém, durante o tempo da Terra, ele se modificou. Depois de ver Jesus ressuscitado, né? As portas da cidade de Damasco, ao sol do meio-dia, obviamente, a partir daquele ponto, ele é outro homem. Né? Então, ele se recusa, vai ao encontro de Ananias, lá ele, então, ora durante 3 anos, aprende tudo que podia aprender sobre Jesus, era pouco ainda, e logo se prepara nessas circunstâncias para escrever a primeira e segunda epístola aos Tessalonicenses, que foram os primeiros escritos de que se tem notícia. Depois, então, ele começa a pregar. A prova é que ele não estava ainda preparado nem para redigir, e ele era um homem de grande cultura. Exato. Mas que ele escreve a primeira e escreve logo em seguida a segunda para retificar a parte da primeira, porque não tinha entendido bem, nem ele tinha entendido bem ainda naquela época. E, no entanto, atingiu a plenitude de viver a vida toda oferecendo a Jesus. Dependeu só dele. Exato. Ele era um espírito bem evoluído. Mas para aceitar a tarefa tão difícil, só mesmo no São Paulo, senão não ia conseguir. Eu fico imaginando exatamente quando ele fica cego e chega até, como é o nome do rabino lá de Damasco, que eu esqueci o nome? Rabino de Damasco? Isso, do Paulo de Gamaliel. Tarso. Não, Gamaliel era judeu, que ele ia posteriormente ser rabino em Jerusalém. Mas quando em Damasco ele é levado a uma... Bom, mas não importa, esqueci o nome. Ele passou, vamos dizer assim, um perrengue, porque ele vai todos... até Ananias. Tem alguém a mais além de Ananias? Ananias, exatamente. Ele chega até Ananias. O que acontece? Quando o pessoal de Damasco sabe que Saulo está ali, ficam todos em polvorosa. Mas aí entra Ananias e diz, não, ele está com uma missão e começa a passar todas as instruções para ele. Os ensinamentos. Provavelmente mediunizado. Com certeza. Porque ainda não tinha tudo escrito, então é razoável que Ananias mesmo, mediunizado, curou, porque recebeu um espírito que apareceu para ele, né? Então, a partir dali, ele está livre. E ele começa, então, a estudar tudo aquilo que Ananias lhe revela. E depois vai matando o homem velho que existe nele, permitindo que nasça o homem novo. Exato. Morre Saulo e nasce Paulo. Nasce Paulo. Depois de um certo tempo no deserto, fazendo o quê, gente? Curtindo couro, porque a família de Saulo fazia aquele toldo de pele de carneiro, de animais, para cobertura. Imagine que maravilha. Então, vamos continuar. Poderia um espírito desencarnado ou encarnado falir na sua missão? Bom, se não fosse um espírito bem preparado ou não tivesse a evolução necessária, não é certo, então ele poderia falhar. Mas aí, se ele falhar,
a missão seria feita por outro e ele repetiria aquela missão que errou. Não com aquele outro espírito, aquele já evoluiu, mas vai com outro espírito até Exatamente. aprender. Né? Material para trabalho não vai faltar. Com certeza que não. Sempre tem algo a fazer. E a gente vê que a natureza não dá salto na terra. Não é assim que você planta uma árvore. O que acontece? Primeiro é a semente. A semente, quase que cumprindo a vida toda que vai acontecer, ela morre para que nasça outro. Exato. Né? Ela cresce, mas ela demora muito para chegar. Dependendo de uma jabuticabeira, por exemplo, pode demorar 20 anos para vir a produzir. Né? Mas se for uma alface, produz em bem pouco tempo. São estágios na área física, imagina a área espiritual. Se a gente vê por evolução, imagina quanto tempo demora. Nós não vamos evoluir em uma vez, 2 vezes ou 10 vezes. São centenas de vidas que a gente vai acumulando a experiência e crescendo. Né? Perfeito. O infinito é o nosso objetivo. Perfeito. Que consequências advirão para o espírito que falhar? Como já falamos, vai ter que repetir. Né? Então, a punição para ele é repetição. Só que é bom lembrar que ele vai ter que recomeçar, mas essa missão passa a ser ampliada, porque agora também tem mais aquele erro que ele falhou. Tá? Perfeito. Então, a missão não é exatamente a mesma, mas alguma coisa Perfeito. Pelo fato de ter falhado. Então, Deus, você não dá sempre, meu irmão, uma oportunidade para o seu filho que errou, ou para a sua filha que errou. Então, para o seu empregado, você também não dá uma oportunidade porque ele fez algo errado. Calma, se você fez isso com a evolução que você tem, Deus, perfeito, por que criaria um filho e o condenaria porque ele falhou numa única missão? Não, não é assim. Perfeito. Né? A evolução caminha devagar, mas Deus é perfeito. Né? Nós somos criados limpos e ignorantes, porém destinados à perfeição. Perfeito. E todos fomos criados iguais e destinados à perfeição. Perfeito. Então. Agora, Vecmir, eu gostaria que você lesse aquele texto de minha responsabilidade. Perfeito. Veja bem, pessoal, nós estamos falando exatamente do Dia das Mães e tudo mais. E este aqui, o que eu vou ler, eu dedico a uma pessoa que eu gosto muito, Dona Marli, esposa do seu Gama. Eu pedi, porque eu ia e vou fazer, estou oferecendo à minha esposa, que me suporta há 64 anos. É isso mesmo. Não é fácil. Então, pessoal, olha, é Luz do Lar, tá certo? De Francisca Cândido Xavier, de Espíritos Diversos. E quem dita este trecho que eu vou ler é Meimei. Quem era Meimei? Era muito ligado ao Chico Xavier e o seu nome era Irma de Castro. Eu conheci o marido dela. Arnaldo. Assisti o senhor Arnaldo pregando na União Municipal Espírita de Petrópolis. Muito emocionado, mas assisti. Então, vamos lá. Mãe. Um dia a mulher solitária e atormentada chegou ao céu e, arrojando-se em lágrimas diante do eterno Pai, suplicou: Senhor, estou só. Compadece-te de mim. Meu companheiro fatigado cada dia pede-me repouso e devo velar-lhe o sono. Quando triunfa no trabalho, absorve-se na atividade mais intensa e, muita vez distraído, afasta-se do lar, aonde volta somente quando exausto, a fim de refazer-se. Se sofre, vem a mim, abatido, buscando restauração e conforto. Tu que me deste flores ao arvoredo e que abriste as carícias da fonte no seio escuro e resseguido do solo, consagras-me assim ao insulamento? Reservaste a terra inteira ao serviço do homem que se agita, livre e dominador,
sobre montes e vales e concedes a mim apenas o estreito recinto da casa, entre quatro paredes, para meditar e afligir-me sem consolo? Se sou a companheira do homem que se vale de mim para lutar e viver, quem me acompanhará na missão a que me destinas? O Senhor sorriu, complacente, em seu trono de estrelas fulgurantes, e, afagando-lhe a cabeça curvada e trêmula, falou compadecido. Dei o mundo ao homem, mas confiarei a vida ao teu coração. Em seguida, colocou-lhe nos braços uma frágil criança. Desde então, a mulher fez-se mãe e passou a viver plenamente feliz. Meimei. É como se vê como Deus dá importância à missão da mãe perante a família. Como é importante a família. Por Então, isso eu consigo compreender todo aquele sofrimento que o nosso querido Chico Xavier atravessou durante a vida, dificultado pelo falecimento tão cedo da mamãe, que ela também o abençoa do outro lado. Mas vamos lá. Então, pessoal, estamos chegando ao fim. É isso. O nosso abraço a todas as mães. Então, faço as palavras do Vec Miller, também está ficando emocionado. Peço a Deus que abençoe a mãe dele, que eu tenho o prazer de conhecer, já dentro dos 92 anos, na véspera do aniversário. Que Deus a abençoe, assim como eu peço a bênção para a minha família também, e para todas as famílias petropolitanas, em especial, ou quem sabe para o nosso país, que tanto precisa. Perfeito. Que Deus nos abençoe. E nós vamos terminar com a frase que o Chico sempre usou nos momentos mais difíceis. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC 16. Aqui você se vê.